Mais um método interativo que é usado para calcular ou para encontrar zeros de funções é o chamado método da falsa posição. O método da falsa posição, ele se baseia na ideia de garantir sempre que os dois pontos anteriores usados pelo método da secante estão dentro da minha raiz, ou seja, eu garanto o intervalo da raiz. Lembra que nós estamos fazendo uma substituição, né? Você tem a função aqui, da derivada da função pela secante. Agora, se os meus dois extremos estão aqui, ou seja, eu estou considerando a secante nesses dois pontos para substituir o valor da derivada neste, é muito estranho, né? Porque, na verdade, o que você espera é que você faça a aproximação com a secante ou a raiz dentro do intervalo da minha secante, tá? Então, se a função é uma função que a gente pode determinar o zero pelo teorema de Bolzano, ou seja, ela é contínua e tem extremos com sinais opostos, tá? A ideia é garantir sempre que os pontos iniciais tenham sinais opostos na função, tá? E eu vou obter o novo x2. Mas quando eu obtenho o novo x2, com quem que eu vou comparar? Com x0 ou com x1? Tá? Então, a ideia básica é comparar com os dois. Se estiver suficientemente próximo de x0 ou suficientemente próximo de x1, já é um critério de parada para o meu método interativo. E eu vou ficar sempre repetindo esse processo. Mas eu vou estar usando a seguinte situação. Quando eu tenho, né, se essa aproximação não é obtida, eu vou fazer um cálculo buscando sempre a partir do meu xk, do meu ponto K, todas as linhas anteriores encontrando uma em que o sinal é oposto. E aí eu vou aplicar o método da secante, mas aplicando ele nos pontos anterior J e anterior K. Tá? E vou calcular o novo xk mais 1. E daí, a partir daí eu vejo a variação com relação aos pontos anteriores, ao xk e ao xj, para ver se eu atingi a orientação ou a aproximação necessária. Vamos ver o exemplo aqui usando a função cosseno. Essa função, infelizmente, não vai dar para fazer muitas interações, então talvez não dê para perceber, mas a gente tem mais um exemplo aí para frente em que isso ocorre. Mas como a gente estava fazendo todas elas com cosseno menos seno, com erro 10 a menos 2, vamos fazer a mesma coisa aqui. Essa função a gente já viu que o f de 0 é 1, o f de π sobre 2 é menos 1, portanto, pelo teorema de Bolzano tem uma raiz aqui no meio. Eu vou considerar o x0 igual a 0, calculei o f. O x1 igual a π sobre 2, calculei o f. E a partir de agora, para calcular os pontos, eu preciso determinar qual é o xj que eu vou fazer a conta. Então, eu vou percorrer todos os elementos daqui para trás, procurando o primeiro que eu encontro com o sinal trocado. Procurando sempre de baixo para cima, tá? E aqui, no caso, só tem um com sinal oposto, que é o próprio 0010. Então, eu uso agora esses 4 valores para calcular a expressão usando a fórmula da secante, né? Com o xk/xj. Então, multiplico esse cara por esse, menos esse vezes esse, divido pela diferença desses dois e chego nesse valor. A minha variação aqui deu 1, né? Se eu comparar esse cara com o x0, e deu 1 se eu comparar esse cara com esse cara aqui também, tá? Agora, vou para a segunda iteração. Na segunda iteração, eu copiei o xk mais 1, calculei o f dele, que deu aproximadamente 0, usando aqui essas duas casas, né? Infelizmente o slide ficou muito pequeno para calcular, tá? Vou procurar, então, um que tem o sinal oposto. Nesse caso é o próprio valor, por isso que eu coloquei de novo 1.578 menos 1, usei a expressão da fórmula da falsa posição, e a minha variação aqui foi da ordem de 4 vezes 10 a menos 9, em relação a 1 e de 0,99 na segunda. Como a primeira já foi atingida, eu já paro e isso aqui já é uma aproximação para a minha solução. Bom,
Não deu para enxergar muito qual a diferença do método aqui, né? Então, por isso que a gente vai fazer agora com um outro exemplo, com uma função um pouco mais interessante, que é a x² menos 2. Eu tenho aqui para f de 1 vai dar negativo, f de 2 vai dar positivo. Então, eu vou tomar aqui x0 igual a 1, x1 igual a 2. Então, eu comecei x0 igual a 1, x1 igual a 2, calculei os f's. Vou fazer o cálculo, vou escolher qual é a j com o sinal anterior. Esse sinal aqui é positivo, o primeiro negativo é esse. Então, eu copiei aqui o x e copiei o f. Agora, eu vou calcular o xk mais 1 usando aquela expressão do método da falsa posição para esses 4 valores. Calculei essa expressão. Vou calcular o erro relativo com relação a esse, o erro relativo com relação a esse. 0,5 e 0,25. Nenhum é da ordem de 10 a menos 3. Então, vou pegar agora o meu novo x e vou colocar aqui na minha tabela, e um novo f. Então, observe que agora deu negativo. Vou percorrer de baixo para cima, encontrando o primeiro positivo. Foi essa linha. Então, copiei 2, 2. Até aqui não tem diferença do método da secante, né? Tá dando igual. Bom, calculando o valor aqui com essas 4 expressões, eu vou obter 1,4. O meu erro com relação a x1 e com relação a anterior, né? Eu vou calcular o erro com relação a esse e com relação a esse, tá? São esses dois, também não atingi 10 a menos 3. Vou ter que fazer mais uma iteração, passei 1,4 para cá. Quando eu calculo o f, deu negativo de novo. Então, o x anterior que eu vou usar é o primeiro positivo, não é esse, porque esse é negativo. Eu não posso ter dois negativos numa falsa posição. Então, eu vou usar esse de cima aqui de novo. Então, eu usei esse com 2, 2. Né? Fiz o cálculo usando esses valores aqui, pelo método da falsa posição, deu essa resposta. Calculo a variação com relação ao xk, calculo a variação com relação ao xj, deu essas duas variações. E agora, ainda não atingi 10 a menos 3, então vou passar um novo xk para cá. Calculei o f e deu negativo de novo. Então, quando eu vou encontrar o segundo termo, o xj, eu vou percorrendo de baixo para cima até encontrar o primeiro positivo, que é esse daqui, novamente. Então, eu continuo com xj e f de xj igual a 2. Aplico na fórmula da falsa posição, obtenho essa resposta, calculo o erro com relação ao x1, ao xk, desculpe, com relação ao xj, tá quase lá, né? Repito o processo, passei para cá, novamente deu negativo, então vou procurar o primeiro positivo. O primeiro positivo é esse, então vou fazer com 2, 2, e aí fazendo o cálculo eu chego a essa expressão, usando a secante. O erro aqui desse primeiro é menor que 10 a menos 3, portanto eu encontrei a resposta, né, aproximada, e a resposta aproximada, 1,41, 41, 41, é aproximação para a raiz de 2, com erro inferior a 10 a menos 4. Então, você vê que o método da falsa posição é uma variação do método da secante. Embora ele use a mesma expressão do método da secante, o método da secante, o j sempre é igual a k-1. Aqui não, o j pode ser igual a k-2, k-3, k-4. É o primeiro deles, de baixo para cima, que tem o sinal oposto. É isso que eu tenho que fazer para conseguir a precisão. Além disso, eu preciso sempre tomar o cuidado de lembrar que ele precisa necessariamente que a função seja contínua para que possa aplicar aqui o teorema de Bolzano, senão o método da falsa posição não faz muito sentido. A esperança é que, mantendo sempre a secante sendo calculada em cima, ou mantendo a raiz no ponto interior da secante sendo calculada, a função ou o método convirja mais rapidamente do que o método da secante.